Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aqui, minha gente, uma de nossas ouvintes, ela diz o seguinte: eu e meu esposo servimos ao senhor desde pequenos, porém isso não foi o suficiente para que o nosso filho sobrevivesse. Resolvemos engravidar, tudo estava indo muito bem, até que de uma hora para outra, conta ela, perdi o meu bebê. Eu tenho certeza de que Deus pode fazer qualquer coisa que seja impossível, mas por que ele não fez? É a pergunta que faz a nossa ouvinte, é a pergunta de muita gente numa hora de perda, numa hora de sofrimento, numa hora de deserto. Muita gente fala exatamente isso. Eu sei que Deus pode, por que é que Deus não fez? Por que Deus tem que dizer não a algo que será bênção para nossa vida? Continua perguntando a nossa ouvinte. Como entender o não divino? O que fazer para não perder a fé e voltar a acreditar que o Senhor me ama? Qual o caminho para não ter medo do que o futuro nos reserva? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. É uma das perguntas recorrentes que nós temos, que muita gente faz, que muita gente desenvolve, e a partir dessa reflexão nós vamos começar. Por quê? Porque às vezes você está vivendo um momento na sua vida e você se depara com um confronto de uma realidade difícil. Não aconteceu como você imaginou, não aconteceu como você planejou. E aí você diz, por que Deus não reverteu esse quadro, não reverteu essa história? Nós temos acompanhado aqui no Rio, e para você que tem acompanhado a gente de vários lugares do Brasil e do mundo, né, no Rio, nos últimos dias, uma polêmica envolvendo uma menina de 11 anos de idade. Essa menina, ela foi ferida na cabeça ao deixar uma reunião de candomblé na Penha, zona norte do Rio. Então essa história ganhou essa repercussão toda e nós vamos ouvir aqui a opinião dos nossos companheiros, porque o que consta é que essa menina foi insultada antes de ser apedrejada. Ela foi insultada por gritos de macumbeira e de que ela deveria queimar no inferno. As notícias, queridos, revelam que com a pedrada, a jovem chegou a desmaiar e perder momentaneamente a memória. E o fato, esse episódio, ele está sendo registrado como prática de discriminação religiosa e também como lesão corporal. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho a opinião dos nossos companheiros sobre esse assunto, o que envolve aqui esse princípio da tolerância ou da intolerância religiosa. Também é preciso identificar as pessoas que apedrejaram e gritaram, elas pertencem a alguma religião? Temos essa informação, temos comprovações a respeito disso? O que nós temos aí, né? A polícia busca aí câmera de vídeo daquela área, às vezes num prédio, às vezes na porta de uma loja, que vai poder trazer um pouco mais de verdade sobre esse assunto e não apenas as opiniões. Mas nós vamos ouvir os companheiros já aqui no nosso Debate 93, que começa agora. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 17 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br.
Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E você participa com a gente desde já no nosso Facebook, o Facebook da Rádio 93 FM, onde você pode trazer a sua opinião, a sua palavra sobre esse assunto aqui no nosso debate 93. Hoje você vai conhecer aqui 3 dos nossos 4 debatedores e você vai poder observar também uma nova roupagem aqui no nosso estúdio da 93 FM. Você vai já acompanhando pelas fotos aqui essas mudanças do nosso estúdio, bem interessantes e com certeza irão agradar você também, ouvinte amado. A nossa pesquisa 93 de hoje está perguntando: você já teve medo do futuro depois de ter vivido uma grande dor? Você já teve medo do futuro depois de ter vivido uma grande dor? Eu quero ver a sua opinião também hoje aqui no nosso debate 93 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Ellison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, conosco no debate. Também o pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, a doutora Miriam Ribeiro, que é psicóloga e é escritora, e o pastor Paulo Vieira, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, todos eles no estúdio da 93 FM, a rádio do povo de Deus. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Pastor Ellison, o senhor destacou aqui a frase: tenho certeza de que Deus pode fazer qualquer coisa que seja aparentemente impossível, né? Pelo menos para os homens, é impossível, mas por que ele não fez? Eu disse aqui que é uma das perguntas que as pessoas mais fazem numa hora de dor, especialmente nós, os pastores, ouvimos muito, né? Por que, pastor? Por que Deus não fez? Bom dia, JR, aos nossos debatedores, e parabéns aí pelo novo visual do estúdio lindo. JR, a gente tem uma dificuldade, primeiro, de entender a vontade de Deus e aceitar. A nossa fé, ela é voltada a acreditar que Deus pode todas as coisas, mas a gente não pode confundir de que Deus vai fazer todas as coisas conforme nós desejamos, conforme nós planejamos. Ele é poderoso e a prova na Bíblia é vasta sobre isso. Começo lá com a abertura do Mar Vermelho, a ressurreição de mortos, cura de tantas pessoas, tudo pela ação poderosa de Deus. Então eu entendo que a fé, ela deve ser incondicional em Deus, ou condicional em Deus, porém, entender que a fé é aceitar tudo aquilo que Deus faz. Ele tem o poder, ele é poderoso, mas ele não exerce o poder para satisfazer a nossa ansiedade, a nossa vontade humana, mas ele é poderoso. Doutora Miriam Ribeiro é a nossa menina da mesa de hoje, doutora Miriam, aqui uma de nossos ouvintes aqui já no Facebook da Rádio 93 FM, aqui no post, onde nós temos aqui as fotos aqui do pastor Paulo, do pastor Ellison e da querida menina da mesa de hoje, doutora Miriam. A nossa ouvinte Jéssica diz aqui: ó, eu acho que a maioria das pessoas fica com medo do futuro depois de ter vivido uma grande dor. Ela até usa a expressão, a gente fica meio assim, meio resguardado, né? Popularmente a gente diz que gato escaldado tem medo de água fria, a pessoa fica com aquele receio, é natural que isso venha a acontecer. Mas o que responder para uma pessoa que diz: por que Deus não fez? Como o pastor acabou de dizer, Deus não é obrigado a responder e fazer tudo o que eu quero, né? O poder de Deus ele não é para atender as minhas questões. Deus é soberano. Quando a gente pensa que Deus é soberano, o soberano não faz tudo para atender seus súditos, ele faz aquilo que é melhor. Nós temos que entender que a vida não se trata de mim, não se trata do outro, a vida se trata de Deus. A vida não se resume às minhas vontades, mas à vontade de Deus. E a gente pensa na oração de Jesus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem outro texto bíblico que nos explica também que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que nós não entendamos. Em Romanos capítulo 12 diz que a vontade de Deus é agradável, perfeita e boa. As nossas vontades, nosso desejo, nossas intenções podem até ser agradáveis e boas, mas nunca serão perfeitas, porque perfeito somente aquilo que Deus faz. Então nós às vezes queremos que a nossa vontade seja perfeita também. A vontade de Deus é agradável e boa, mas perfeita só a de Deus. Então eu acredito que nós não conseguimos entender. E aí eu deixo para ouvinte, para todos que estão ouvindo, Jeremias 29:11 diz assim: eu que sei o plano que tenho para vós.
Deus é que sabe o plano que tem para nós. E aí nós não podemos ficar especulando. Não é uma questão de causa e efeito. Eu vou fazer o bem e vou receber o bem, como ela começou a dizer no início. Não, nós servimos a Deus e aconteceu o que é ruim. Não é questão de causa e efeito. Senão a gente vai ficar perdido, porque as pessoas morrem hoje de bala perdida sem ter feito nada. Corruptos continuam vivendo até a longevidade. Verdade. E a gente começa a perguntar por quê. A questão não passa por aí. Deus sabe o que é melhor para nós, ainda que nós não entendamos, porque nós não podemos sondar a Deus. Pastor Paulo Vieira, muito bom dia, será bem-vindo aqui ao nosso debate 93. Eu quero também ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Quando o ouvinte diz, tenho certeza que Deus pode fazer qualquer coisa, parece que uma fé inabalável, né? Aí depois diz assim, mas por que ele não fez? Acho que, JR, primeiro, bom dia, que Deus abençoe, né, toda a equipe, Deus abençoe que os debatedores, que esse momento seja de esclarecimento, não só para quem enviou o e-mail, mas para todos aqueles que estão precisando dessas respostas, né? A verdade, JR, é que Deus, ele não é obrigado a fazer o que eu quero, né? Já foi dito aqui, são as minhas vontades. É claro, aqui sensibiliza, é um filho, uma situação diferenciada, mas isso abrange a qualquer tipo de vontade, qualquer tipo de capricho. Às vezes entramos nas igrejas, vemos cultos, pessoas pedindo e exigindo e determinando para que Deus atenda a sua vontade, o seu querer, bate o pé e tem que ser, e faz campanha achando que Deus é obrigado a atender o que eles desejam e querem, né? E já foi dito aqui, a vontade soberana é dele. E Deus sabe mais, sempre ouvi essa frase desde criança na igreja, Deus sabe mais e age melhor. Às vezes, recebemos um não de Deus ou uma negativa para algo que é positivo, por mais que não estejamos entendendo no momento que estamos vivendo. É verdade. Pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje. Sua opinião, meu querido, sobre esse assunto. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, bom dia a esta audiência maravilhosa, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, o meu respeito, a minha sincera admiração a essa ouvinte. Mas eu não posso deixar de colocar aqui aquilo que penso em relação a isso. E sabe por que Deus não fez? Porque Ele não quis. E essa é a realidade. Me permita, com todo o carinho que a ouvinte merece, colocar aqui um ponto para nós pensarmos. Hoje, essa ouvinte é um retrato de uma vitimação de muitas pessoas dentro do que eu chamo de uma teologia do consumo. Nós invertemos Deus. Deus passou a ser o nosso produto de consumo. Nós temos a Deus se Ele satisfizer o que nós desejamos. E não é por aí. Existem 2 versículos que eu quero colocar para você, meu amado e minha amada, pensar. O primeiro deles está no livro de Jó, capítulo 2, e o versículo 10, quando Jó disse para sua esposa: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Jó está dizendo o seguinte: Deus é soberano. Deus, Ele faz o que Ele quer. E Jó afirma isso no capítulo 23, versículo 13. Deus faz o que quer. Ele é soberano. Deus não está obrigado a fazer o que nós queremos. Ele faz o que Ele prometeu. Ele faz o que Ele se comprometeu pela palavra dEle. Nós não podemos confundir as coisas. Com todo respeito, minha amada do Senhor, Deus não fez, como Ele não fez tantas outras coisas, simplesmente porque Ele não quis, e mais, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Pergunto aos companheiros aqui, para a gente interagir um pouco, num contraponto leve sobre esse assunto, se não existem momentos na nossa vida em que a gente se expressa, né, dessa maneira, não por questionar a Deus, não por duvidar, mas aquele momento, olha, eu estou num momento onde a gente acaba revelando não uma falta de fé, mas um momento de angústia e de dor. Eu quero ouvi-los sobre esse assunto já aqui no nosso debate 93. Vamos à pesquisa 93, resultado parcial. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Nós estamos perguntando aí, você já teve medo do futuro depois de ter vivido uma grande dor? E a gente está no empate, viu? 77% dos nossos ouvintes, tanto por telefone
quanto no nosso site afirmam que sim, que já tiveram medo do futuro depois de passarem por uma grande dor. E a angústia é o retrato de uma das nossas ouvintes aqui no WhatsApp, telefone 96803-8319. Ela diz assim: gente, essa é a minha pergunta eterna. Eu não sou mais a mesma. Eu não consigo ser. E me pergunto, será que Deus ainda cura? Quem é que foi curado? Porque eu desconheço. O que eu sei é que quando eu precisei, Deus me desapontou. Ele não me atendeu. E aí eu pergunto, ele não me ouviu? E aí? Como é que eu vou continuar vivendo e crendo? Eu estou tentando, mas é difícil. 2 anos se passaram, eu não vejo progresso algum, parece que eu estou definhando dia após dia. E o que mais me dói, e ela usa uma palavra forte, ou ainda me enoja, é saber que alguém está doente. O pastor chama a igreja para orar e dias depois a pessoa morre. Resumo, eu me pergunto, Deus está ouvindo isso? Aonde ele está ouvindo? Porque na minha realidade não. E ela encerra dizendo, desculpem-me participar com essa dor, mas essa é a minha ferida. Eu quero agradecer, ouvinte, porque você compartilha com a gente o que você está sentindo. E para nós é muito importante, porque você verbaliza uma coisa que muitos outros também sentem. E nós precisamos respeitar. Né? O posicionamento aqui é de respeito, é de entendimento, mas também nessa nossa reflexão, expondo aqui os fundamentos bíblicos a respeito desse assunto. Nem sempre nossas orações são respondidas do jeito que a gente fala. A pastora Miriam trouxe aqui a verbalização da vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós somos imperfeitos. Segundo nosso olhar, isso é extremamente complicado e difícil, mas a dor de uma pessoa, ela precisa ser respeitada. E eu quero voltar àquele assunto do momento, porque a despeito do tempo, né? Quanto tempo ela já falou? 2 anos, mas parece que ela continua vivendo aquele instante. Ou às vezes é o assunto ressuscita, né? Um determinado tema como esse ressuscita uma questão que não foi tratada e nem resolvida, a ponto dela questionar por que é que as pessoas estão orando pela cura de alguém, se Deus nem sempre cura as pessoas por quem nós oramos. Então, com todo carinho, respeito e doçura a nosso ouvinte, vamos respondê-la. JR, eu quero começar dizendo primeiro que nós, seres humanos, somos completamente corrompidos por causa do pecado. O pecado nos fez separar de Deus e faz com que haja vários questionamentos sobre a ação de Deus contra nós ou por nós. O fato de nós orarmos, nós estamos entendendo que vai ser feita a vontade de Deus. Jesus Cristo, quando é o momento da sua morte, ele sente angústia. Como ser humano, ele sofre e ele faz uma oração. E ele, nessa oração, a Miriam colocou isso aqui, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim, porque está doendo. É uma angústia que vai na minha alma muito forte. Mas ele conclui dizendo, seja feita a tua vontade. Entendo que o fato de sermos seres humanos, nós não queremos ver a vontade de Deus. Nós queremos a nossa. Independente seja para cura, seja por uma questão de um problema, de qualquer outra dificuldade. Como pastor, nós temos clamado, eu tenho clamado em minha igreja por tantas pessoas. Pessoas essas que eu já vi cura e pessoas que eu vi sepultar. O que eu entendo com isso? A soberania de Deus. É essa a grande questão da nossa fé, entender a soberania de Deus, porque o que vai acontecer é para a glória dele. Se a pessoa não é curada e morre, vai para a glória. Se ela é curada, a glória se manifesta na terra. Então nós não podemos colocar que Deus deixou de ouvir. A resposta é não, a resposta é sim, e aguarde. Mas nós, seres humanos, nós temos esse valor que não consegue atingir. E fecho essa minha fala de Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A mesma declaração disse eu sou, foi lá com Moisés no Egito. Vai lá para Faraó e diz que eu sou, falou isto. Então, o eu sou vai estar sempre em nós, independente da nossa vontade, independente da nossa fé. Houve alguns que foram curados, outros não. E é essa a questão do homem. Não sei se eu posso. Eu preciso ser dócil, preciso ser delicado para não parecer intolerante. Mas o relato dessa ouvinte
ela expressa de maneira muito clara, o relato expressa muito claramente aquilo que eu disse há minutos atrás. Nós estamos vivendo uma teologia equivocada. O nosso relacionamento e o conhecimento acerca de Deus está, em alguns momentos, equivocados. Gente, Deus não é um produto dos nossos desejos. Deus não é um objeto que nós usamos para os nossos anseios. Deus é soberano, Ele é Deus, Ele está entronizado e a nós cabe o louvor e a reverência a Ele. Ele fará o que Ele quer fazer. Alguém disse para nós, ou disseram para nós, que Deus está obrigado a fazer o que nós queremos. Não, Deus está preso à sua palavra para fazer o que Ele disse que ia fazer, e Ele não é obrigado a fazer o que nós queremos. Ou nós servimos a Deus pelo que Ele é, ou esse não é um Deus para nós, ou Ele não está sendo o Deus que Ele quer ser para nós. O nosso Deus não pode ser um produto para nós usarmos a fim de satisfazer nossas vontades. Deus, Ele só vai fazer o que Ele entender que deve fazer. E se Ele não fizer, eu continuo adorando a Ele do mesmo jeito, porque Ele faz o que é bom. Eu fico pensando, JR, não sei se acontece com você. Você tem dor de cabeça? Tenho. Até você machuca o pé? Dói. Dói, não dói? Às vezes eu fico pensando que as pessoas acham que por serem evangélicos ou cristãos não vai acontecer nada de errado, não vão enfrentar problemas, né? Jesus disse, vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo. Nós somos normais, enfrentamos problemas, existem fatalidades que acontecem, o sol nasce para o justo e para o ímpio, e nós precisamos entender isso, que Deus preserve a minha família, preserve a minha vida, me ajude, né? Que isso não recaia sobre o meu lar. Essa é a minha oração. Mas se um dia ocorrer, a culpa não é de Deus, nós vivemos num dia mau, né? No Rio de Janeiro, né? Sei que a rádio alcança o mundo, mas é no Rio de Janeiro que a gente ora no final do culto para livrar o povo de bala perdida. Isso é coisas do Rio de Janeiro, são problemas locais. Ouvindo essa ouvinte, acredito que a dúvida de muitas pessoas é justamente o que a gente está discutindo aqui, né? Debatendo. Pessoas acham que Deus é obrigado a atender caprichos, e nós plantamos mal. Vamos colher mal, a sociedade está vivendo em crise, né? E plantando discórdia, o povo não tem amor, assalto, a justiça lenta, morosa. Isso vai ocasionar nessas injustiças que vivemos todos os dias. Não tem como responsabilizar Deus pelos nossos erros. Sou eu que estou buscando mal, sou eu como ser humano, né? Não eu especificamente, a humanidade. Estamos buscando o mal e vamos colher o mal, não tem para onde fugir. Família. Eu atendo pessoas que ninguém vai a consultório de psicologia porque está bem, as pessoas vão porque estão tristes. E eu recebo muita gente decepcionada lá, gente decepcionada com o discurso evangélico equivocado. Eu quero dizer para essa ouvinte que nós não manipulamos Deus. A nossa oração não pode ser uma oração manipuladora. Quando a gente ora, é interessante a gente pensar na oração como uma sentença gramática, né? A oração só existe verbo e sujeito. Deus é o verbo e nós somos sujeitos ao verbo de Deus. Ele que age na nossa vida, nós somos sujeitos à ação de Deus. Então a gente tem que entender que nós não manipulamos Deus. Eu tenho experiência na minha família de uma pessoa se curar de câncer, mas o meu pai morreu de câncer. Então o que você está falando não me é indiferente. Eu vi meu pai definhando dia após dia com câncer. Também. E Deus não curou meu pai. Nem o meu. Mas o que eu sei disso é que a minha fé não está alinhavada às coisas que vão acontecer na minha vida. É muito interessante a gente pensar que lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. Você pode não receber aquilo que você buscava. Você vai com o coração cheio de dor e você sai com o coração cheio de esperança. A oração sempre nos dará uma resposta, só que talvez não a resposta que eu quero. Deus não deixa ninguém sem resposta. A resposta de Deus sempre virá, só que nem sempre será aquilo que eu espero, porque senão Deus não seria Deus.
eu imaginar um Deus que é manipulado pela minha oração. Eu vou orar, eu vou fazer uma oferenda, como algumas religiões pagãs pregam, eu vou fazer uma oferenda, eu vou oferecer um sacrifício e ele vai me atender. Não é assim que funciona. Deus não é manipulado pelas nossas vontades. Senão ele não seria Deus, ele seria igual a mim. Então nós temos que entender isso. É difícil entender isso, é assim. A gente falar na nossa postura, né? Não, temos que crer. A gente é abalado na nossa fé, sim. Senão a Bíblia não diria a todo momento, não temas, não temas, não temas. Nós somos abalados, sim. Você é abalado, eu sou abalada. Quando as situações na nossa vida acontecem, a gente fica sem saber para onde olhar. E a gente lembra do salmista, né? Levo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Porque a gente fica realmente abalado. Nós somos humanos. A gente fica pensando que Jó teve toda a paciência. Você vai ler o livro de Jó, você vê que Jó começou a questionar. Por que eu estou passando por isso? Jó não ficou o tempo todo contemplativo, né? Eu recebi tudo de mal e está tudo bem. Não, ele ficou angustiado, se perguntando. E existe resposta que nós não teremos. Vamos morrer sem resposta. A Bíblia mostra claramente que a viúva de Sarepta tinha muitas viúvas que receberam e morreram e sem comida, e ela foi a única que recebeu a visita do profeta. Agora, por quê? Porque Deus é Deus, ele não pode ser manipulado pela minha oração. Aliás, a oração não é para manipular Deus, a oração é para conversar com ele. E nós conversamos com ele as nossas angústias, as nossas petições, as nossas necessidades. A oração não pode ser usada para eu manipular o sagrado, porque ninguém pode fazer isso. Agora, quando eu oro, eu estou conversando com aquele que pode acalentar as minhas angústias, independente das minhas vontades serem atendidas. É difícil isso? Muito difícil. Tem um cântico que a gente canta, não sei se ainda canta, algumas igrejas ainda cantam, que diz assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E aí a gente diz isso, porque ele vive, eu posso crer. Porque ainda que as circunstâncias não me sejam favoráveis, e não são, estão vendo o mundo em colapso. A gente liga a televisão, é no mundo inteiro, não é no Brasil, não é no Rio de Janeiro, é em qualquer lugar do mundo. E a gente começa a perguntar por que tem cristão sendo degolado, por que tem cristão morrendo de uma forma que ele não plantou. Deus é soberano. E eu queria encerrar minha fala nesse momento lembrando de Isaías, que ele começa dizendo assim no capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O reino de Judá estava em colapso, o rei tinha morrido, mas Deus continuava assentado no trono. Independente da situação que a gente está vivendo, precisamos ter essa fé, que é uma fé madura, não uma fé baseada nas circunstâncias. A palavra do Senhor, ela é tremenda para fortalecer tudo isso que a gente está colocando aqui. E eu queria ainda citar o exemplo de Sadraque, Misaque e Abednego, capítulo 3. Quando ele é desafiado e ameaçado de morte, que é uma coisa cruel, hoje a gente está vendo isso no mundo, né? Pessoas correndo risco, e eles fazem a seguinte declaração: ô rei, fica sabendo de uma coisa, o meu Deus pode nos livrar da tua mão, mas se ele não nos livrar, fique sabendo de uma coisa: nós não negaremos, nós continuaremos com ele. Repare que a afirmativa é: ele pode. Sim. Não é dizer que ele vai fazer. Ele pode, mas se ele não fizer, o que está muito claro pra gente: a soberania é de Deus, a glória é dele, não é nossa. Ainda que o nosso corpo corruptível se desvaze, virar pó de novo, a nossa alma vai existir por toda a eternidade. Por isso é crer no Senhor como Senhor e Salvador, para que toda essa experiência ruim, física, se transforme em glória, vendo a glória do Senhor sobre nós. É bom fechar, JR, só dizendo que Deus pode. Deus pode. Né? Isso me preocupa muito, porque há algum tempo atrás nós pregávamos o sofrimento. E nós vivíamos dentro de um ensinamento de que sofrer é muito bom, porque quanto mais você sofresse aqui, mais recompensas você teria na vida eterna. E muita gente foi iludida. Essa fase, mas hoje a gente está vivendo um outro polo. Eu sei. Hoje nós estamos entrando numa pregação que não tem mais lugar para o sofrimento. E quando eu leio Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo, ele coloca assim: irmãos, o evangelho de Cristo, a satisfação, a alegria do cristão, ela não pode estar no que Deus pode nos dar. Ela não pode ser firmada na expectativa das coisas materiais que Deus pode nos dar. Eu não serei feliz se Deus me der isso ou aquilo. Eu não serei feliz se eu casar. Eu não serei feliz se for curado. Eu não serei feliz se eu alcançar um emprego. Eu sou feliz porque eu tenho o Senhor. E Paulo disse: eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece, tanto coisas boas como ruins, e nós precisamos conhecer esse Deus. A nossa ouvinte que compartilhou conosco agora pelo WhatsApp e nós ouvimos a história dela, ela encaminhou uma outra
mensagem até dizendo, JR, é isso mesmo, é o assunto que ressuscita. Então, quando o assunto não é tratado, vira e mexe, ele volta. É como não está curado, né? Não está curado ainda. Então, é necessário que se trate isso, e o objetivo é que se trate isso de uma maneira concreta, profunda. Não vai ser aqui em uma hora que isso vai acontecer, mas ela usa uma expressão que me parece muito apropriada. Ela diz, olha, eu não entendo mesmo. E acho que às vezes a gente usa uma desculpa. E eu quero dizer para você, ouvinte, que muitas vezes as pessoas usam desculpa mesmo. As pessoas não têm o que dizer, e para dizer alguma coisa elas usam uma desculpa. Mas nós precisamos entender que até nesse aspecto que Deus nos permite viver situações adversas, ouvinte, pode ter certeza que eu sei sobre o que eu digo aqui, e os companheiros aqui à mesa também, todos nós já passamos por inúmeras lutas, mas a certeza que há é que Deus está com a gente. E uma coisa que eu acho que a gente perde nesse dia a dia de vida cristã que nós temos hoje é que nós não nascemos para esse tempo só. Sim. Né? Quando a Miriam trouxe a música, eu coloco aqui de fundo para os ouvintes acompanharem, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Para eu poder dizer porque ele vive, ele precisa morrer. Sim. Para eu poder dizer hoje porque ele vive, eu posso crer no amanhã, Jesus precisou enfrentar a morte. Não é, ouvinte, não é para dizer que a sua dor é menor. Não. Ninguém está dizendo que a dor de alguém que ora pela cura de alguém, ou pelo retorno de alguém, enfim, ninguém está dizendo que essa dor é pequena, pelo amor de Deus, ainda que um companheiro ou outro seja mais enfático aqui nas suas expressões, não há insensibilidade. Todos aqui sabem exatamente como é a dor, e estão trabalhando dentro dos fundamentos bíblicos para poder fortalecer a sua fé e ajudar a você e a tantos outros que, como você, hoje passam por uma luta muito grande. E nós precisamos relembrar sempre dessas verdades cantadas que acabam entrando para a nossa vida e nos abençoando. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então verei verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Muita gente está reconhecendo a voz do grande Luiz de Carvalho cantando uma música antiga, mas que depois foi regravada tantas e tantas vezes. Continua no coração do povo de Deus. Porque ele vive, porque ele vive. Ouvintes participando conosco aqui no Facebook dizendo, olha, JR, eu tinha 3 filhos, um menino de 6 anos e 2 gêmeas de 2 anos. Aí dia 10 de junho agora, perdi uma das gêmeas, foi internada no dia 9, faleceu no dia 10. Tudo muito rápido, mesmo com toda a fé e oração, com oração da igreja, com a ajuda da igreja. Hoje completa uma semana e eu me pergunto por que perdi minha princesa. É a dor de uma mãe acompanhando a gente com uma pergunta que faz parte desse momento e não pode pular esse instante. É uma etapa de luto que precisa ser vivenciada. Outro ouvinte aqui dizendo, ó, medo do futuro não, mas
naquele momento foi um baque. Nós temos a mania de confiar em Deus, de pregar a fé e a palavra dele, mas quando passamos por aquilo que nós aconselhamos aos outros, ou mesmo que nós pregamos, na nossa hora que vemos se somos de verdade, né? Ou só teoria. Diz aqui uma de nossas ouvintes, outra ouvinte dizendo: eu aprendi que quando oramos, estou lendo aqui, gente, no Facebook da Rádio 93 FM, eu aprendi que quando oramos e Deus não responde da maneira que eu gostaria, é porque não é bom para mim. E se eu tiver uma enfermidade, orar e pedir para que eu seja curada, e isso não acontecer, é porque é feita a vontade do Senhor. Durante muito tempo eu orei pelo meu casamento e pela mãe do meu ex-marido. Eu fiz jejum, gente, eu fiz campanhas de oração e nada aconteceu. Me separei, eu não entendia o porquê, e se eu servia a ele, muitas vezes eu questionei, mas depois de um ano eu entendi que Deus usa quem ele quiser, da maneira que ele quiser, para abençoar as nossas vidas. Aqui outro ouvinte dizendo: eu já tive sim, com a morte da minha mãe, eu fiquei sem chão. Outro ouvinte: algumas coisas que aconteceram na minha vida já me fizeram temer o futuro, não por falta de fé, mas por causa das circunstâncias. Outro ouvinte: já passei por algo que despedaçou meu coração por completo, mas Deus teve compaixão de mim, refez meu coração outra vez. Porém, agora eu fico um pé atrás a respeito das coisas e das pessoas. Essa dor me serviu como um grande aprendizado. Compartilhe aqui uma de nossas ouvintes, mais uma delas, a revelar a sua dor. Ouvinte participando conosco por telefone também, aqui de Paracambi, dizendo: eu aprendi que Deus é onipotente, então ele pode fazer tudo o que ele quiser, se for da vontade dele. Eu perdi um filho antes de me converter e 4 depois que eu me converti. Claro que eu sofri, mas não achei que Deus não podia evitar, mas que não estava em seus propósitos, conta aqui uma de nossas ouvintes. Outra ouvinte de engenheiro pedreiro: eu já passei sim, fiquei com medo do futuro, mas eu sei que Deus cuida de mim e que a vida não vai ser só de tristeza e lamúrias, as vitórias chegarão também. Outra ouvinte por telefone de Itaboraí: eu sofro com dores crônicas e tomo Rivotril há 12 anos, ainda cuido da minha mãe, tem 90 anos, mas em nenhum momento eu perco a minha fé e sei que se for da vontade do Senhor, eu serei curada. Não me lembro de ser grata só nos momentos alegres, eu sou grata em todos os momentos da minha vida. Compartilhe uma de nossas queridas ouvintes falando sobre esse assunto. Gente, que assunto difícil, hein? Muito. Eu queria doloroso, citar 3 exemplos em um minuto. 3 exemplos na Bíblia. O primeiro, Mateus capítulo 15 diz que Jesus chega e cura todo mundo. Que bênção, que coisa boa. É muito bom quando isso acontece, todo mundo sai feliz. Segundo, em João capítulo 5, Jesus chega num tanque, tem um monte de gente doente, ele olha para um cara e cura um só. E os outros ficam lá, doentes. Só saiu um curado. Eu imagino os outros olhando para Jesus e questionando isso. Por que só ele foi curado? Um outro está em Lucas 5. Os caras têm o maior trabalho para descer o amigo pelo telhado, porque a casa estava lotada. E eles desceram o amigo, eles levaram o amigo lá onde Jesus estava. Não foi para ouvir palavra de conforto, nada, foi para ser curado. E quando o cara desce na presença de Jesus, Jesus diz assim: os teus pecados estão perdoados. Decepção absoluta, porque não era isso que eles queriam. Qual é o resumo disso? O Senhor faz o que ele quer e como quer. Agora, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Para terminar, Paulo disse em Romanos capítulo 5, por que nós sofremos? Por que nós temos dificuldade? Apenas para crescermos. Romanos capítulo 5, Paulo diz que o nosso sofrimento ele tem um propósito: crescimento. Eu vivi uma experiência na minha vida que na hora eu confesso aos irmãos, não entendi nada, fazendo a obra de Deus, caminhando, indo para uma cruzada, com uma viagem, uma caravana, indo fazer o trabalho de Deus, fazer a obra do Senhor. De repente, a Kombi onde eu estava voa de cima do viaduto para dentro de um rio enorme, eu perco 3 amigos, fico 6 meses sem poder andar e questionando por que uma coisa dessa acontece. Na hora ninguém entende, eu só não tenho o direito de questionar a soberania de Deus. Eu queria... A gente está falando sobre Jó ainda há pouco, e eu queria deixar Jó 19, versos 25, 26 e 27, porque esse momento de Jó é antes
da restauração que Deus faz, porque ele perde, né? Depois ele tem a restauração. Mas ele fala o seguinte: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir desta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus, vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Eu sei que o meu Redentor vive, independente da circunstância. Eu queria, com muito comprometimento com o que eu vou falar agora, e me considerando, colocando no lugar daqueles que sofrem porque nós sofremos. Eu queria dizer para você para não negar o sofrimento. Não é porque você perdeu um filho, chegar na igreja, não, tá tudo certo. Não é assim, não. Nós não podemos negar o sofrimento. O sofrimento existe, sim. Nós não estamos aqui a passeio, a vida não é uma Disneylândia, nós vamos sofrer. Então você que perdeu um filho, você que está doente, Deus, ele considera o nosso sofrimento, ele sabe que a gente fica triste, sim. Deus, ele é nosso Pai amoroso, ele sabe que nós ficamos angustiados. E às vezes na nossa arrogância, nós começamos a dizer assim, mas você não tem que estar assim, você tem que reagir, porque você não pode sofrer, porque o crente não pode ficar prostrado. Deixa eu dizer uma coisa para você, ficamos prostrados sim. Paulo fala que em tudo somos atribulados, em tudo sofremos tribulações, mas não seremos vencidos. Então a gente tem que considerar que o sofrimento existe. Eu quero convidar você a não negar o sofrimento, a colocar esse sofrimento diante do Senhor, levar o sofrimento aos pés da cruz. Quando Paulo diz assim, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, porque a carta de Filipenses é a carta de alegria, mas que ele fala que independente da situação nós vamos ter alegria no Senhor, mas alegria no Senhor. E nós teremos tristezas nas pessoas, teremos tristeza nas doenças, teremos tristeza nas circunstâncias. Então não negue o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. O sofrimento é inerente à vida humana. Nós não passaremos nessa vida aqui, nem eu, nem você, nem ninguém. Você vê os pastores pregando, você vai à igreja e ouve palavras de vitória e você imagina que aquelas pessoas são imbatíveis e elas não tiveram problemas ou elas não vão ter. Não acredite numa pregação que negue o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida humana e não negue ele na sua vida. Mais dois exemplos aqui no Facebook, da 93, da Rádio 93 FM. Você tem um post aqui com a foto dos nossos debatedores. Exatamente nesse post nós temos as opiniões dos nossos ouvintes, 2 ouvintes aqui com assuntos relacionados à bala perdida. E incrível, 2 histórias impressionantes dos nossos ouvintes. Uma delas dizendo: após perder meu filho, morto por engano, assassinado há exatos 4 anos, apesar da dor e da saudade, tenho a certeza da salvação do meu filho, e Deus tem cuidado de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. E ela termina com uma frase muito importante e difícil de ser ouvida: nós somos peregrinos nessa terra. É verdade. Outra ouvinte na mesma linha dizendo: JR, quando eu tinha 21 anos, eu fui vítima de bala perdida ao sair do trabalho. Foi muito difícil a minha recuperação psicológica. Não conseguia sair sozinho de jeito algum. Hoje, com 40 anos, pela graça de Deus e para a glória dele, eu me sinto bem. Porém, na época, eu não sabia o que fazer da minha vida. Um abraço a todos, Deus ilumine. Compartilhe uma de nossas ouvintes. Vocês escutam bem aqui, os nossos queridos companheiros aqui no estúdio, vejam bem, uma ouvinte foi atingida pela bala e sobreviveu. O filho da nossa outra ouvinte foi atingido pela bala e não sobreviveu. Você tem 2 histórias, né, com finais diferentes. Naturalmente, quem sofre a bala também tem as suas crises. Aquele que sofreu a bala e não sobreviveu, seus familiares têm a crise, e nós vemos as dores, elas fazem parte da nossa vida. Sim. Quem lê o apóstolo Paulo vai ler o seu sofrimento explícito em diversos instantes. Sim. Quem acompanha o final da vida de Cristo, e mesmo todo o seu ministério, correndo de um lugar para o outro, indo para outro lugar, sofrendo as agruras de uma perseguição absolutamente incrível. Tudo isso nós vivemos no nosso dia a dia. A certeza que nós temos é, primeiro, não adianta inventar desculpa. Tem muita gente que quer negar o sofrimento, fala, não, isso vai passar, isso não é nada. O apóstolo Paulo fez uma descrição e disse: olha, os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8. Ele não nega o sofrimento. Ele não vive nas alturas como se o sofrimento não fosse uma realidade. Está
está enfrentando a dor e o sofrimento, mas ele tem o pé no chão, onde tem dor, mas os seus olhos estão no céu, onde há glória. Amém. Então nós temos os dois lados desta caminhada constantemente na nossa vida. Vamos ver o resultado da nossa pesquisa de hoje, caminhando aqui com os nossos maravilhosos ouvintes. Pesquisa 93. Você já teve medo do futuro depois de ter vivido uma grande dor? 75% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que sim. 76% deles no nosso site também afirmam que sim. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a participação de cada um. Debate difícil, hein, minha gente? Um assunto hoje difícil. Nós vamos orar por esse assunto hoje aqui. Eu sei que isso mexe com a vida de muita gente, mas se mexe é porque nós precisamos tratar, viu, gente? Não adianta você, esse assunto eu não quero nem ouvir. Tem que ter uma hora que você tem que sentar, tratar esse assunto para resolver esse ponto aí. Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui também sobre esse episódio que envolve essa menina de 11 anos, foi ferida por uma pedra na cabeça. Os relatos dão conta de que ao deixar um culto de candomblé no bairro da Penha, zona norte do Rio, isso aconteceu. Segundo testemunhas, essa menina foi vítima da intolerância religiosa e atacada por evangélicos. A matéria que nós temos, eu estou lendo a matéria aqui que a nossa equipe fez, para que os nossos ouvintes tenham aqui essa informação. Ela foi insultada por gritos de macumbeira e de que deveria queimar no inferno. O registro está sendo de intolerância religiosa e também de lesão corporal. Aliás, de discriminação religiosa é o que diz a lei. Eu quero ouvi-los sobre esse assunto, queridos companheiros aqui do nosso debate 93 de hoje. Lamentável, né, Jota? É lamentável essa situação. Que é uma criança, ou que não fosse uma criança, fosse uma senhora, fosse qualquer pessoa, né? Lamentável. Nós estamos vivendo um tempo onde essa intolerância não pode ser respaldada nem reconhecida, seja por evangélicos ou não, ou praticada, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção, o JR, é que já estão acusando a igreja, né? A intolerância pode ser clara, se houve xingamento, caracterizou uma intolerância. Agora, quem disse que foi um cristão ou um evangélico, né? Não poderia ser um ateu, não poderia ser qualquer outra pessoa. Por que foi um evangélico que fez isso? Então já estão transferindo a responsabilidade, né, para gerar notícia para as igrejas. E isso é uma vergonha. Não se sabe, não fez a investigação, não se levantou nada. Nós temos uma igreja ali próximos, né? São várias igrejas que tem nessa região. Eu conheço bem essa região ali. E a informação que tivemos é que todas aquelas igrejas ali foram intimadas a depor, né? E na delegacia e falar sobre o caso, quer dizer, já estão supondo que foi da igreja próxima, que alguém ali... E a verdade é, o JR, que se foi, né, tem que ser penalizado, responsabilizado por tal ato, né? Porque não é isso que a igreja prega, não é isso que nós pregamos, né? Não é isso que nenhum pastor prega. Se um pastor está falando, ensinando uma igreja a fazer tal coisa, ele está fora da Bíblia, está fora da palavra. O povo evangélico é um povo de defesa e não de ataque, né? Nós estamos aqui para amar, para espalhar as boas novas e não para discriminar pessoas. Nós sabemos que a nossa questão religiosa, ela é forte. A gente professa uma fé em Cristo Jesus. E eu queria até me dirigir a pessoas que de repente têm uma visão de que precisam demonstrar de uma forma agressiva essa fé. Completamente reprovável. Claro. Assim como nós fazemos cultos ao ar livre, nós saímos para visitação, nós distribuímos folheto na rua e queremos que as pessoas nos respeitem. É bom deixar claro que sofremos também. Somos apedrejados, somos xingados por isso. E muitas vezes nós, os evangélicos, sofremos várias situações. A gente não vai à delegacia para poder fazer registro nem acusar qualquer grupo religioso. Então a questão ainda está sendo de um inquérito, porque na verdade não há uma convicção de que foi uma pessoa evangélica de uma igreja, mas qualquer pessoa que tenha a atitude antirreligiosa a alguém, não haja com violência em forma alguma, porque essa não é a ação de Deus para nós. No tempo de Jesus Cristo ele enfrentou preconceitos religiosos e ele tinha a visão do reino, mas em momento algum ele ofendeu pessoas, e nós não também queremos pregar a palavra que salva e que liberta. Nós estamos vivendo um momento de muita fala raivosa, tanto de quem é religioso como quem não é religioso. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós não estamos aqui para agredir ninguém. Deus não precisa de defesa, a gente precisa deixar muito claro isso.
A gente ficou muito preocupado com todas as manifestações que aconteceram recentemente, as manifestações acusando, né, ou profanando nossos símbolos. E eu quero dizer que não há escândalo maior que não tenha sido filho de Deus ter sido morto na cruz. Qualquer escândalo cabe na cruz. E eu quero dizer que a gente também tem que ter cuidado com a nossa fala agressiva. Recentemente estava na Universidade Federal fazendo uma pesquisa e uma das professoras, não sabia que eu era cristã, falou assim: eu estou muito preocupada com os evangélicos, porque o próximo presidente, se for um evangélico, nós vamos sofrer muito. Ela acreditando que nós somos uma facção tal qual o Estado Islâmico. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes isso é fruto de falas raivosas. Nós somos convidados a tolerar, nós somos convidados a sermos fraternos, até porque Jesus, que é o próprio Filho de Deus, Deus encarnado, nunca assumiu essa postura de intolerância. Então eu queria fazer uma reflexão nessa manhã, porque às vezes nós falamos assim, não fomos nós, mas essa fala raivosa tem sido percebida, né? E nós temos que ter cuidado com isso. Isso é uma falta de educação, isso é uma falta de respeito. As pessoas podem manifestar a sua forma religiosa em qualquer lugar que ela quiser. Nós vivemos num país laico, isso fique bem claro. Nosso país não é evangélico, nosso país não é católico, nosso país não é ubandista, nosso país é laico. E graças a Deus por isso. Eu prefiro até que seja um Estado laico do que seja um Estado confessional. Então é um Estado laico onde há liberdade religiosa. Aliás, a premissa disso. E que a gente saiba conservar essa liberdade religiosa e todo repúdio a qualquer intolerância religiosa. Na realidade, do ponto de vista jurídico, a querida já disse, o Brasil é um Estado laico. Isso pressupõe a liberdade religiosa a todas as religiões. A violência, seja qualquer que for, contra quem for, ela deve ser punida nos termos da lei. Agora, nós também precisamos, e todos aqui que nos ouvem, precisam estar conscientes de que nós estamos vivendo no Brasil uma ebulição dessa questão religiosa. Há muitas pessoas agindo com interesse de levantar essa questão com fervor, de um lado e de outro. Existem algumas coisas acontecendo no Brasil que desrespeitam a religião, seja de quem for, e se nós não abrirmos os olhos, essa tendência ela vai aumentar, porque as pessoas estão agindo de maneira a agredir o direito à confissão religiosa. O Brasil é um Estado laico, mas o Brasil tem uma maioria esmagadora de cristãos, isso é uma realidade. Então, há que se ter um respeito a todas as religiões, e nós também precisamos entender as preferências religiosas de cada um. Hoje nós temos muitos cristãos do Brasil, isso também precisa ser respeitado. Se alguém, em nome da religião, fere uma outra pessoa, deve ser processado, deve ser punido. Agora, nós também não podemos dizer que foi uma igreja evangélica que fez isso. Muito bem. Nós estamos aqui acompanhando esses assuntos. Isso vai ser, obviamente, fruto de uma investigação bem cuidadosa. É natural que numa hora como essa as pessoas apontem, porque vão apontar. Há registros aí de que os dois jovens ali, os dois homens, estavam com uma Bíblia, enfim, e aí vai se apontar isso. Evidentemente, depois vai botar todo mundo no mesmo pacotinho e vai dizer que todo mundo faz daquela forma, e vocês acabaram de ouvir opiniões dos nossos queridos debatedores aqui sobre esse assunto. Há sempre um encorajamento ao respeito, à tolerância, ao amor, até porque quando você faz o trabalho evangelístico, trabalho missionário, qualquer um que já tenha feito evangelismo urbano, evangelismo de rua, evangelismo de casa em casa, sabe o quanto você precisa respeitar. O outro lado é o seguinte: você imagina que você está num culto na sua igreja e de repente alguém começa a apedrejar. Ninguém quer isso. Nós já vivemos isso. Um grande número de igrejas evangélicas no Brasil, especialmente as históricas, elas foram incendiadas no passado. Elas foram apedrejadas, as pessoas passavam, os pastores eram apedrejados, as igrejas, os membros da igreja eram apedrejados. É fogo mesmo. Aquela igreja a igreja do fogo, mas do fogo mesmo. Estava incendiada a igreja ali por conta dessa intolerância e desse desrespeito que houve no passado, que não foi reproduzido. Olha que coisa interessante. Aqueles que passaram pela intolerância não foram intolerantes. Aqueles que foram desrespeitados passaram a respeitar e conquistaram o respeito das pessoas exatamente por conta disso. Essa deve ser a nossa máxima, o cuidado que nós todos precisamos ter com respeito contínuo
aos nossos queridos amigos, vizinhos, pessoas com quem nós convivemos, para que elas sejam respeitadas no topo, mas realmente no topo. Respeito ao máximo, carinho. Quero até encorajar, se você conhece essa menina, se você conhece os pais dela, visite, leve a postura cristã, dizer assim: nós não pensamos assim. E outra coisa, ainda que 2 jovens tenham feito isso, talvez eles hoje digam assim: eu não devia ter feito isso. Estavam embalados, às vezes num clima, enfim, eu sei o que é isso. Todo mundo aqui já foi jovem, já fez evangelismo de rua, sabe que muitas vezes você embalado, você faz uma série de coisas. Não podemos responsabilizar nem a igreja deles. E a responsabilidade é de quem fez, mas isso ainda precisa ser apurado e investigado. Como todos no Brasil, eles merecem o direito de ampla defesa. Tá certo? Todo bandido, o bandidão aí, o cara é preso, todo mundo tem 500 mil provas a respeito dele, mas todos têm direito à ampla defesa. Esses jovens também. Marcela Bastos. O debate de hoje é um retrato aí um pouquinho desses 14 anos, como todo mundo sabe, eu tenho repetido aqui todos os dias. JR fez 14 anos na sexta-feira passada, na frente do combate, do debate 93. Combate? É. Tá bom. É um combate à intolerância. Não, é um combate à intolerância, porque eu ia falar assim, é um combate diário, porque nós temos aqui debates que são alegres, e temos debates como o de hoje, que são mais reflexivos. E ao longo desses 14 anos, muita gente passou por aqui e tem mais gente hoje querendo te dar parabéns. Vamos na pastora Léa Mendonça, que é a nossa menina da mesa. Olá, meu amigo JR. Olha, o debate realmente não é o mesmo sem você. Você tem uma personalidade, você tem um posicionamento maravilhoso. Todas as vezes que eu estou à mesa com vocês e você abre a sua boca, você dá um direcionamento, sabe? É muito difícil a gente sentar à mesa para ouvir uma situação e ter que dar uma opinião. E às vezes você traz esclarecimento para nós mesmos que estamos à mesa. Então, o debate é uma bênção. 14 anos com você. Meus parabéns, meu amigo. Nós te amamos. Além de tudo, além dessa voz bonita, desse coração maravilhoso, você tem um posicionamento na vida espiritual, na vida cristã, que faz com que qualquer um queira se parecer contigo. Eu amo você, tá? E o teu ministério é mais do que uma bênção. Deus abençoe. Também te amo, Leinha. Obrigado, querida. Além da Leinha, nosso querido pastor Silas Malafaia. Meu amigo JR, parabéns, 14 anos à frente desse debate, que é um marco na história da rádio evangélica, e a 93 faz isso com muita excelência, e faz com excelência porque tem pessoas, que tem você, Deus te abençoe, você continua a ser esse camarada inteligente, que está dirigindo o debate, tem que ser inteligente, tem que saber das coisas, meus parabéns, um abraço. Obrigado, meu querido pastor Silas. Deus abençoe de igual forma. Bruninha Carla também passou por aqui. Olha, Bruninha. Meu querido amigo, pastor JR, que bênção, 14 anos sendo instrumento de Deus através do debate, abençoando nossas famílias, nossa casa. Olha, pastor, que o Senhor te abençoe cada vez mais. Lutas, né, que passamos juntos e vitórias que a gente tem, sabe, compartilhado e nos alegrando assim no Senhor. E é tão lindo olhar para a tua vida, para o seu ministério, pastor, e ver a mão de Deus. Então, que Deus continue te abençoando, te usando grandemente. Você é uma bênção de Deus. E muitos testemunhos ainda virão para o Senhor contar e compartilhar com a gente, alegrar o nosso coração. Deus te abençoe. E aí, 14 anos. Parabéns. Muitos mais anos virão. Você é à frente desse debate, sendo canal de bênção da nossa vida e para cada um que ouve na 93 FM. Meu irmão, minha irmã, você merece, meu querido JR Vargas, todo o nosso carinho, todo o nosso amor e todas as bênçãos de Deus. Um grande beijo, Deus abençoe. Obrigado, Bruninha. E como os personagens também passam por aqui, ele não podia faltar, tá querendo cortar, mas ele vai chegar aí. Quem o Michael Kyle. Hoje é o Michael Kyle. É.
J.R. Vargas, grande comunicador. Aqui é o Michael Caio do Eu, a Patroa e as Crianças. Abraços pra você, viu, meu velho? Pelos 14 anos. Não é pra qualquer um, não, hein? Quer dizer, 14 anos de debate, né? Porque de idade, filhinho. Olha, é brincadeira. Parabéns, tô sempre ligado, hein? E se alguém me liga na hora do debate pra me atrapalhar, eu digo, deu. Valeu, garoto. Um abraço. Com o Debate 93. Entrou errado. Muito obrigado ao pastor Marco Ribeiro, esse mágico da voz, esse carinho extraordinário. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Obrigado aos queridos companheiros que trouxeram seus depoimentos hoje. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um e louvo a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus e Pai. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, aqui os nossos debatedores. Pastor Carlos Pedro, obrigado. Um abraço, querido. Obrigado pelo privilégio. Parabéns ao amigo J.R. Muito obrigado também, pastor Paulo Vieira. Obrigado, J.R. Deus abençoe a todos os ouvintes aí. Pastor Elison Amaral. Parabéns, J.R. Um abraço a Diego e todos sejam abençoados pelo Senhor. Doutora Miriam Ribeiro, obrigado, um abraço. Um abraço, eu fico feliz em estar participando desse momento histórico, né? 14 anos à frente do debate, que Deus te abençoe. Amém, muito obrigado a vocês. Hoje nós vamos orar juntos e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos orar pela vida dos nossos amados ouvintes, cujo tema hoje nós tratamos e tão duro, tão difícil, né? Meu Deus, que Deus renove a força e o coração dos nossos ouvintes. Nós vamos orar com o pastor Elison e de maneira muito especial vamos agradecer a Deus pela nossa Viviane Salomão, a nossa Vivi, que é a companheira nossa aqui da rádio já há tantos e tantos anos, apesar de jovem, muito jovem, trabalhando aqui ao nosso lado. E eu tenho o privilégio de conviver com ela ao longo desses anos, de admirá-la e de agradecer hoje especialmente a Deus pela sua vida, pela sua postura, pela sua vivência cristã, pelo seu testemunho de fé. Tenho o privilégio de ter sido um dos pastores que fez o casamento dela ao lado do sogro dela. Então são experiências assim marcantes, além da viagem a Israel que nós tivemos juntos lá peregrinando na Terra Santa. Sempre são momentos especiais que nos tornam ainda mais unidos na casa do Senhor e na obra dele. Pela Viviane, nós também vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Deus, nós agradecemos a Ti por esta rica oportunidade. Primeiro de agradecer porque a Viviane hoje completa mais um ano de vida e rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida dela, os sonhos, os ideais, mas que seja feita sempre a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por 14 anos desse debate com o J.R., sempre usado por Ti, juntamente com os debatedores, como nós que fazemos parte dessa equipe aqui. Usa-o cada dia mais. Senhor, com os nossos ouvintes que estão com as suas crises, com os seus problemas, e devemos entender que a Tua vontade é soberana e que ela prevaleça e que nos deixe em paz. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.